Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 8 do projeto ENAC Turbo para uma conversa sobre o que é, talvez, a espinha dorsal do direito empresarial, os fundamentos do direito societário e a classificação das sociedades. A nossa missão aqui é ir um pouco além da decoreba, sabe? É entender a lógica por trás das regras. Vamos desvendar juntos aqueles conceitos que a FGV adora testar, como a diferença entre sociedades personificadas e não personificadas, e o que de fato separa uma sociedade simples de uma empresária. Tudo, claro, com base no material do professor Lessa. Ok, então. Vamos começar pelo começo mesmo. Quando a gente fala em sociedade, legalmente, o que dá o pontapé inicial? O que define o contrato de sociedade? Bom, o ponto de partida é o artigo 981 do Código Civil. De forma bem direta, uma sociedade nasce quando pessoas se juntam com um propósito claro. Elas se comprometem a contribuir, seja com dinheiro, com bens ou até com o próprio trabalho, para uma atividade econômica. E, claro, o objetivo final é partilhar os resultados, os lucros. É essa busca pelo resultado econômico e a sua divisão que é o coração da sociedade, sabe? E essa é a grande diferença para uma sociedade, né? Porque as duas envolvem um grupo de pessoas se unindo, o que pode acabar confundindo. Exatamente. É uma distinção, assim, clássica de prova. Na associação, o objetivo não é econômico. As pessoas se unem por fins, sei lá, sociais, culturais, educacionais, mas não para gerar lucro e dividir entre si. Entendi. Dela nunca distribuído aos associados. Na sociedade, a partilha do lucro é a razão de ser. Certo. Então, digamos que um grupo de amigos assina um contrato, definindo tudo isso. Nesse momento, a sociedade ela já nasceu para o mundo jurídico? Ela já pode, por exemplo, comprar um imóvel em seu próprio nome? Ótima pergunta. E a resposta é não. Quer dizer, a assinatura do contrato é o primeiro passo, a certidão de nascimento, digamos assim. Mas para a sociedade ganhar vida própria, para ela se tornar uma pessoa perante a lei, é preciso um ato formal. Como o professor Lessa destaca, a personificação é um artifício jurídico. Ela só acontece com a inscrição do ato constitutivo no órgão de registro competente. Sem registro, não há pessoa jurídica. E essa vida própria tem consequências gigantescas na prática, não é? Não é só um detalhe burocrático. Nem um pouco. A personificação cria uma nova entidade no mundo, separada dos sócios. Isso gera 3 efeitos práticos fundamentais. O primeiro é a titularidade processual. A sociedade passa a ter o seu próprio CNPJ e pode processar e ser processada em seu nome. O segundo, que é talvez o pilar de todo o direito societário, é a autonomia patrimonial. Que é basicamente aquele escudo que protege o patrimônio pessoal do empreendedor, certo? É o que permite que alguém tome riscos no negócio sem apostar, sei lá, a casa da família. Perfeita analogia. O patrimônio da sociedade é dela e o patrimônio do sócio é dele. São coisas distintas, sabe? E isso nos leva diretamente ao terceiro efeito, a responsabilidade subsidiária dos sócios. A regra que está lá no artigo 1024 do Código Civil é clara. Quem responde pelas dívidas do negócio é a sociedade, com seus próprios bens. Apenas se o patrimônio da sociedade acabar e mesmo assim se a dívida persistir, aí sim os credores poderão tentar alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Esse escudo é a grande vantagem da personificação. Ok, então essa é a beleza do sistema funcionando direitinho. Mas agora vamos para a zona cinzenta. O que acontece quando esse escudo não existe? O que são essas sociedades que operam na prática, mas que nunca foram registradas? São tipo umas empresas fantasmas? Fantasmas é uma boa palavra, porque elas existem de fato, mas não de direito. O Código Civil chama de sociedades não personificadas, e elas se dividem em 2 categorias que são um prato cheio para questões complexas. Quais são? A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Vamos começar pela sociedade em comum. Pelo nome parece ser a mais básica. Seria aquela que está simplesmente irregular? Por exemplo, 2 amigos
A Ana e o Bruno começam um negócio de catering. Compram insumos, fazem vendas, mas nunca registram nada. É exatamente esse o cenário. A sociedade em comum é a sociedade de fato, que existe na prática, mas não foi formalizada. E a falta de registro tem consequências, assim, drásticas, principalmente em 2 pontos: Patrimônio e... patrimônio e responsabilidade. Primeiro, patrimônio. Como não existe uma pessoa jurídica, a sociedade não pode ter bens em seu nome. Tudo o que for adquirido para o negócio, na verdade, pertence a todos os sócios juntos, em condomínio. É o que a lei chama de patrimônio especial. E a responsabilidade. Se a Ana, no nosso exemplo, compra R$ 10.000 em ingredientes de um fornecedor e o negócio quebra, o que acontece com o carro pessoal do Bruno? Aí está o perigo. Na sociedade em comum, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada. O que isso quer dizer na prática? Ilimitada significa que responde com todo o patrimônio pessoal, incluindo o carro do Bruno. E solidária quer dizer que o credor pode cobrar a dívida inteira de qualquer um dos sócios. Ele pode ir atrás da Ana, do Bruno ou dos dois. Nossa, isso já é bem duro, mas ouvi dizer que tem uma pegadinha ainda pior aí dentro. Algo que o professor Lessa chama de o vilão do benefício de ordem. Exato. Nas sociedades regulares, o sócio tem o benefício de ordem, aquele escudo que falamos, né? Primeiro se executa o patrimônio da empresa. Na sociedade em comum, o artigo 990 do Código Civil cria uma regra cruel para punir a informalidade. O sócio que efetivamente fez o negócio, no nosso caso a Ana, que comprou os ingredientes, ele perde esse benefício. Peraí, como assim perde o benefício? O credor pode processar diretamente a Ana e o patrimônio especial ao mesmo tempo, sem precisar provar que os bens do negócio acabaram. É uma armadilha, assim, clássica da FGV para testar quem entende essas nuances. Uau! Fica claro que a lei cria um incentivo muito forte para a formalização. Agora, e a outra figura, a Sociedade em Conta de Participação, a SCP? Ela me parece diferente, não é só uma irregularidade, parece ser uma estrutura mais intencional, talvez mais secreta. Perfeito, a intenção aqui é outra. A SCP é uma sociedade invisível para o mercado. Ela é desenhada para viabilizar investimentos de forma discreta. É como uma peça da Broadway, sabe? Como assim? Você tem 2 figuras. O sócio ostensivo, que é o ator principal no palco, ele exerce a atividade em nome próprio, assina os contratos, aparece para todo mundo. E a responsabilidade perante terceiros é toda dele, exclusiva e ilimitada. E o outro sócio? O que fica por trás? Outro é o sócio participante, ou oculto. Ele é o investidor anjo, o produtor que financiou a peça, mas cujo nome não está no cartaz. Ele entra com o capital, mas fica nos bastidores. Ele não tem relação jurídica nenhuma com os fornecedores ou clientes do negócio. Ah, entendi. A única pessoa com quem ele se obriga é o sócio ostensivo, nos termos do contrato que eles fizeram. Que estrutura interessante. Então, quais são os pontos de atenção aqui para uma prova? O que a gente precisa memorizar? 3 pontos são vitais. Primeiro, a SCP, por sua natureza, nunca, jamais adquire personalidade jurídica. Mesmo que o contrato dela seja levado a registro, isso não a transforma em uma pessoa jurídica. Ok. Segundo, atenção máxima. Se o sócio oculto, o investidor, se empolgar e começar a praticar atos de gestão, a negociar com fornecedores, ele rasga o véu do anonimato. A lei diz que ele passa a responder solidariamente com o sócio ostensivo. Faz sentido. E terceiro, um detalhe que a FGV adora: a falência. A falência do sócio ostensivo, o ator principal, leva à dissolução da SCP. Ok, o negócio acaba. Mas a falência do sócio participante, o investidor, não afeta a sociedade. A vida segue. Essa assimetria é questão certa de prova. Cobrimos as sociedades que não têm personalidade. Agora vamos para as que têm. Como a gente diferencia, na prática, uma sociedade simples de uma empresária?
A intuição levaria a gente a pensar no tipo, se é uma limitada ou uma SA. E essa intuição levaria ao erro, que é exatamente o que o examinador quer. O critério principal não é o tipo societário, mas sim o objeto, a atividade que a sociedade exerce. Uma sociedade é empresária quando ela exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços, ou seja, quando ela tem os elementos de empresa, no sentido que o artigo 966 dá ao termo. Capital, mão de obra, tecnologia, insumos, tudo articulado. O registro dela é na junta comercial. E a sociedade simples seria o oposto disso. Exato. A sociedade simples é a que não se encaixa nessa definição. A atividade dela geralmente tem um caráter mais pessoal, intelectual, científico, artístico. Pensa numa sociedade de 2 médicos no consultório ou de advogados. O elemento principal ali é a atuação pessoal deles, e não a organização dos fatores de produção. E a regra geral é que o registro da sociedade simples seja feito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o RCPJ. Mas como em tudo no direito, sempre tem as exceções, que são as verdadeiras regras na hora da prova, né? Com certeza. E aqui temos o que o professor Lessa chama de binômio de ouro. 2 regras que são absolutas e resolvem muitas questões. Primeira, a sociedade por ações, a SA, será sempre, invariavelmente, empresária. Não importa o que ela faça. Pode ser uma SA para administrar um consultório médico, a lei impõe a natureza empresarial. E a segunda? A segunda regra, a cooperativa será sempre, invariavelmente, simples. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo. Uma cooperativa agrícola gigante, que exporta bilhões, fatura mais que muitas empresas, é considerada legalmente simples. Por quê? Essa é a dúvida que vale a aprovação. A lei classifica a cooperativa como simples por causa da sua filosofia. O objetivo primário de uma cooperativa não é o lucro sobre o capital, mas a prestação de serviços aos seus próprios cooperados de forma mais vantajosa. A natureza do ato cooperativo prevalece sobre a complexidade da operação. É uma definição por força de lei e ponto final. Imagino que tenha uma pegadinha aí. Se a cooperativa é simples, o registro dela deveria ser no RCPJ, como as outras. Simples? Exatamente, mas não é. Por uma disposição específica na lei, apesar de ter natureza de sociedade simples, a cooperativa deve, obrigatoriamente, ser registrada na junta comercial. É a exceção da exceção, um detalhe perfeito para uma questão de múltipla escolha. Certo. Cobrimos muito terreno. Para ajudar a fixar tudo isso, vamos repassar alguns conceitos-chave que o professor Lessa destaca no fichamento do material, tipo um jogo rápido. Ótima ideia! Vamos lá, em formato de flashcards. Primeiro, Pacto Leonino. O que é isso? Me parece algo ruim. É a cláusula de um contrato social que exclui um dos sócios de participar dos lucros ou das perdas. O artigo 1008 é claro. Essa cláusula é nula de pleno direito. Ou seja, não existe sócio só na alegria. Se está no barco, tem que remar junto na tempestade também. Próximo. Sócio remisso. É o nome que se dá ao sócio que não cumpre sua obrigação de integralizar o capital. Ele prometeu colocar 50 mil na sociedade, mas só colocou 20. O que os outros sócios podem fazer? Podem cobrar o resto. Podem, mas o artigo 1004 dá outras 2 opções. Podem excluí-lo da sociedade ou podem reduzir a participação dele ao valor que ele efetivamente pagou. Faz sentido. E sobre o tipo de contribuição? Alguém pode entrar numa sociedade só com trabalho? Pode, é o chamado sócio de indústria, mas atenção, a sociedade simples permite esse tipo de contribuição. Já a sociedade limitada, a famosa LTDA, que é o tipo mais comum no Brasil, proíbe expressamente. No artigo 1055, tá lá. Na LTDA, o capital só pode ser formado por dinheiro ou bens. Serviço não entra. Importantíssimo isso. E o último, e se eu vender minhas cotas? Vende minha parte na empresa hoje, posso relaxar? Ainda não. O artigo 1003 traz a responsabilidade do cedente. Quem vende suas cotas continua respondendo solidariamente com o comprador pelas obrigações que a sociedade tinha antes da venda.
E essa responsabilidade dura por até 2 anos depois que a alteração do contrato for averbada na junta comercial. É um prazo de garantia para os credores. Diante de tudo isso, que tipo de mentalidade um candidato deve ter ao se deparar com um caso prático da FGV sobre direito societário? O que o examinador realmente quer avaliar? Isso nos leva ao ponto central da filosofia do professor Lessa. O examinador não quer um robô que decora artigos. Ele quer alguém que entenda a ratio legis, a razão de ser da norma. Por que a lei é tão dura com a sociedade em comum? Para proteger terceiros e incentivar a formalização, que gera segurança jurídica. Por que a SCP tem aquela estrutura de sócio ostensivo e oculto? Para criar um veículo seguro de investimento. Entender o porquê por trás da responsabilidade, do registro, da classificação, é o que transforma informação em conhecimento. O direito societário não é só um conjunto de regras. É a ferramenta que o sistema capitalista usa para organizar a livre iniciativa, permitindo a criação de riqueza de forma ordenada e protegendo todos os envolvidos, os sócios, a empresa e a sociedade como um todo. É esse o raciocínio que leva à aprovação. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E claro, deixem nos comentários qual tema gostariam que a gente analisasse por aqui. Até a próxima!